Segundo o testemunho aí, diz que ele é usuário de droga. Pode ser acerto de conta, mas não tem nada concreto. Este foi o primeiro homicídio registrado neste ano naquela área. É o primeiro naquela área, mas é o sexto em Campinas. E nós estamos no dia 7 de janeiro. Então, 6 homicídios em 7 dias é quase um homicídio por dia. Por isso, nós estamos ao vivo aqui com o coronel Antônio Fernando Galasso para comentar esse assunto. Coronel, por favor. Muito boa tarde ao senhor. Muito obrigado por ter aceito o convite do Brasil Urgente, viu? Obrigado. Então, as ordens aí. Vamos falar um pouco sobre essa triste notícia que você nos passa. Pois é. Coronel, inicialmente, o crime de homicídio, né, que é uma das modalidades de delito que mais preocupam a população, que causam realmente um pavor ali, especialmente para aquelas no entorno da cena do crime. Sim. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: as forças de segurança têm dificuldade para conseguir evitar, reduzir essa modalidade de crime? Veja bem, o homicídio ele tem uma característica vamos dizer assim, da previsão da ocorrência. Quando que você pode imaginar que possa ocorrer? Onde tem muita gente, próximos a um bar, onde haja movimentos. Mas alguns homicídios ocorrem no fundo de quintal, ocorrem em locais em que a polícia não tem acesso. E a previsibilidade, esse fator é importante e a polícia às vezes não há a prevenção contra um homicídio de um casal que há uma briga no futebol de bairro. Então é um pouco complicado. Obviamente que se você tem uma polícia com maior ostensividade, uma polícia investigativa que mostre que aqueles que cometem o crime são punidos, começa a melhorar esse ambiente. Mas o homicídio é muito complicado em termos da prevenção policial. Quer dizer, o senhor, pelo que eu entendi, pude interpretar na sua linha de raciocínio, é difícil prever o homicídio. Entretanto, se tiver uma ostensividade da PM, né, maior, e se tiver uma resposta da polícia judiciária também maior, as ocorrências tendem a diminuir. Sim, isso é uma verdade, mas não querendo aqui isentar as polícias das suas funções, das suas missões, que é extremamente importante, até porque a segurança pública não é só a polícia. Existe um sistema todo que começa com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público na denúncia, a Justiça na condenação e um sistema penitenciário semifalido. Ou falido, aí deixa ao seu critério, porque está muito ruim esse sistema penitenciário. E todo esse sistema, se algum deles falha, todo mundo paga um pouquinho dessa conta. E a PM, de certa forma, ela paga um pouco mais dessa conta porque ela é a polícia visível, ela está fardada, ela está na rua. Então, a população entende que é só ali que está o defeito de todo um sistema. E, na verdade, o sistema está até mais grave no sistema penitenciário e tal. A Polícia Civil e a Polícia Militar sofrem de um problema que é de responsabilidade do senhor governador do Estado. Ele é o grande responsável pela segurança pública. E não é só na criação do BAEP, só no Copom de Campinas que ele vai resolver os problemas só de Campinas. O problema dele é do Estado. Mas são ações que, pelo menos, nos deixam um pouco mais tranquilos no sentido de implementar essa unidade policial, que vai ajudar bastante a atuação da polícia, e outras medidas que o governo pode tomar no sentido de melhorar a segurança, porque esses números que você nos apresenta aí é bastante preocupante. Agora, coronel, para aproveitar esse gancho que o senhor me dá, né, com a criação desse batalhão especializado, essa coisa toda, desde que eu me entendo por gente, quando a gente vai conversar com um policial, com o comando da PM ou com o delegado-geral da Polícia Civil, sempre a resposta é que está faltando estrutura, está faltando maquinário, está faltando pessoal, está faltando viatura, essa coisa toda. O senhor acha que essa conta jamais vai ser fechada? Ou é possível ter um outro tipo de estratégia de planejamento que não seja necessário tanto ficar
inchando ou colocando mais pessoal dentro dessas guarnições? Ou o senhor acredita que o aumento da população necessariamente tem que fazer com que haja também o aumento das forças de segurança? Sim, é necessário porque, inclusive, aquela estatística, aquela previsão da ONU, que é um policial para cada 250 habitantes, ela tem sua verdade, tem sua necessidade, porque você precisa, como diz o filósofo Nietzsche, né? Onde está o homem, a sua sombra está o crime. Então, precisa de policiais para que previnam esse tipo de coisa. Então, a presença policial é muito importante. Nos ensinamentos, até nas polícias de primeiro mundo internacional, existe a sigla do VER, que a polícia tem que ser visível, encontrável e de rápida resposta. Então, o efetivo policial é importante. Agora, o que, na minha opinião, e dos oficiais da Polícia Militar e nas nossas associações, é que o governo está tentando aplicar um pouco na área material, de tecnologia, e está esquecendo do homem. E a autoestima do nosso policial está em baixa. Nós tivemos agora um aumento risível para o nosso policial de R$ 160 aproximadamente. Nós somos a 25ª polícia mais mal paga do Brasil. É bom que se saiba. E nem por isso a polícia parou, hein? Nem por isso a polícia militar e a polícia civil continuam trabalhando só, mas com as dificuldades de ordem material e tal. O que está vindo aí está suprindo algo que já deveria ter ocorrido. Muito bem. Bom, nós vamos continuar aqui com o Coronel Galasso, que é especialista em segurança, e nós vamos aproveitar o tema para relembrar os principais casos de homicídio no ano passado. O Felipe Pereira tem esse caso aqui, traz aqui para a gente no plasma, o Sardelli. Ney, aperte o play. Dia 6 de julho, o funkeiro Daniel Pellegrini, de 20 anos, é baleado durante um show na comunidade do San Martín, em Campinas. MC da Leste se apresentava para um público de mais de 10 mil pessoas. No palco, além da equipe do músico, representantes da Associação de Moradores do Condomínio de Prédios da CDHU. Entre os convidados, crianças. No primeiro disparo, o músico é atingido de raspão. E ele optou por ficar em cima do palco, porque na hora que eu falei, irmão, tá esquisito, irmão. Ele, pá, que não sei o que, bateu no peito e tipo, ele saiu andando pro cheio e continuou cantando. E não demora muito para o segundo tiro, que atinge o músico em cheio. MC da Leste cai, ainda consciente, tenta se levantar e conversa com membros da equipe. Socorrido até Paulínia, o rapaz não resiste aos ferimentos. Comecei a empurrar pra poder chegar lá, vim abrir a porta, a gente colocou ele aqui, né? Como é que ele tava nesse momento, cara? Sereno, entendeu? Tranquilo. Ele falou assim, olha, tiro nem dói. Aí ele colocou os pés aqui, né, no painel. Aí os meninos pegou na mão deles, né? Aí eu percebi que tava saindo um pouco de sangue, aí eu falei pra eles, né? Eu falei, tira a camisa, tenta, né? Tenta colocar em cima do sangue pra não perder sangue. Sei que esse não era o procedimento certo, mas era o que dava pra fazer. Então, eu preocupei mesmo de achar um hospital o mais rápido possível. O Instituto Médico Legal constatou que MC da Leste morreu de anemia aguda após ser ferido no estômago, fígado e pulmão. Durante a investigação foram ouvidas várias testemunhas. A polícia também fez diligências pelo bairro, mas nenhuma hipótese foi confirmada. A inveja subiu muito para a cabeça de muitas pessoas. Para mim foi um choque. Uma imagem obtida pela Band, com auxílio da edição digital, revelou o possível local do disparo. Mesmo próximo ao público que assistia ao show, ninguém disse ter ouvido os tiros. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local, ao lado de uma casa em construção e próximo a um matagal por onde o assassino pode ter fugido. São 40 metros de distância do palco. Apesar disso, não foi possível identificar qual a arma usada pelo criminoso. O tipo de arma ainda nós não sabemos, porque foi coletado apenas alguns fragmentos do projétil e que está em análise ainda. E em setembro, a morte do universitário Denis Papa Casagrande ganhou repercussão internacional. O jovem participava de uma festa no campus da Universidade Estadual de Campinas quando foi brutalmente espancado e atingido por uma facada no peito. O socorro demorou a acontecer e o
jovem chegou sem vida ao hospital. Na mesma noite, outro jovem envolvido na confusão generalizada apareceu com um corte na perna. Anderson Mamed disse ter sido agredido durante a briga. A história não convenceu a polícia. Diversas testemunhas foram ouvidas, entre elas este adolescente. O depoimento dele foi decisivo e surpreendente. O rapaz deu detalhes sobre a briga, indicando a participação de uma outra pessoa, Maria Tereza Peregrino. Ele mexeu com ela, segundo ela, Maria, daí ela veio falar pra mim que ele mexeu. Daí até aí tudo bem. Só que daí ele estufou o peito e foi pra cima da Maria. Eu não sei o que ele ia fazer. E eu, pra defender a Maria, foi meio que impulso, a gente começou uma briga ali. Ouvida na delegacia, Maria Tereza confessou ter dado uma facada em Denis. Os policiais também descobriram que ele foi brutalmente agredido com a participação do namorado dela, Anderson Mamed. Foi legítima defesa, já era. Mas foi comprovado de legítima defesa, já foi comprovado. O cara tentou agarrar ela à força, bateu nela e foi legítima defesa, já era. Enquanto a polícia tentava concluir a investigação e esclarecer o que de fato aconteceu naquela noite, a morte de Denis Casagrande acendeu dúvidas sobre a segurança e a realização de festas irregulares no campus da universidade. A Unicamp admitiu que sabia da realização daquele evento, mas a administração não dimensionou os riscos como deveria. A possibilidade da presença da Polícia Militar no campus para a segurança de alunos, funcionários e frequentadores provocou a revolta de universitários que ocuparam a reitoria da universidade. Enquanto isso, a justiça decretava a prisão de Maria Tereza Peregrino e Anderson Mamed. Outro jovem apontado pela polícia como autor das agressões também foi preso. 3 adolescentes também foram indiciados. Na cadeia, Maria Tereza conversou com exclusividade com a equipe do Brasil Urgente. Muito bem, olha, para você que chegou agora à Band, bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. Nós estamos conversando aqui com o especialista em segurança, o coronel Antônio Fernando Galasso. Ele está conversando com a gente aqui, especialmente por conta do nível de homicídios na região de Campinas. Só este ano foram 6 ocorrências, né, do dia 1º até agora, hoje é dia 7, e isso já representa 1/3 das ocorrências registradas em todo o mês de janeiro do ano passado. Então, um número que chamou a atenção, é um pouco preocupante, e nós aproveitamos para lembrar alguns casos. O senhor viu aí, coronel, 2 dos casos emblemáticos do ano passado, né? O caso do Emicida Leste, do assassinato, e do Denis Casagrande, o jovem universitário da Unicamp. Eu queria aproveitar para perguntar ao senhor o seguinte: no caso do assassinato do Emicida Leste, que foi ali na região do CDHU, do bairro São Martim, em Campinas, na zona noroeste da cidade, esse rapaz foi assassinado com um tiro, né? E tinha ali milhares de pessoas no evento, era um show de funk, e o assassinato foi capturado por várias câmeras, né, de pessoas que estavam ali com telefone celular, enfim, cinegrafistas amadores acabaram registrando o assassinato. E até hoje não há o esclarecimento, a polícia não tem sequer um suspeito do crime. Comparando com o crime da mala, um caso emblemático de Valinhos também do ano passado, onde uma jovem de outro estado acabou encontrada morta dentro de uma mala em uma lagoa de Valinhos, esse crime aparentemente com natureza mais difícil, sem nenhuma testemunha ocular, a polícia já resolveu. E eu queria perguntar ao senhor o seguinte: se existe muita diferença de caso, se há dificuldade estrutural de um crime para o outro, ou se existe alguma coisa que o senhor poderia esclarecer para a gente com relação à dificuldade de se chegar à autoria do crime num caso como o do Emicida Leste. Olha, eu diria que cada caso é um caso. Cada ocorrência tem sua tipicidade, ela tem suas provas, contraprovas, tem suas testemunhas, e um crime como esse do Leste, ele pode ser um pouco complicado, mas eu acho que existem vários fatores que dificultam a apuração do caso. E eu, como isso é uma missão da Polícia Civil e da Polícia Científica, técnico-científica, eu vejo que eles têm os mesmos problemas que nós temos, que é a falta de investimento no setor. A Polícia Civil deve ter problema de efetivo, de pessoal especializado na missão de apurar esse fato. A Polícia Técnico-Científica também deve ter seus problemas de ordem material, de ordem pessoal, para não deixar o caso morrer, para que o caso não fique, tanto que o outro foi
apurado, que é mais antigo, e esse ficou sem uma definição e sem uma demonstração aí da autoria do crime, etc. Então, na minha singela opinião, e quem sabe o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Científica tem alguma solução, mas existe dificuldades de ordem técnico, material na apuração desses fatos. Porque numa das minhas andanças aí, especialmente nos Estados Unidos, a gente vê que a polícia preventiva, a polícia investigativa e a polícia científica, elas estão localizadas no mesmo prédio. Então, há uma integração maior. Há uma integração, um padrão de procedimentos. A gente não pode comparar, porque o investimento nessa área, nos países de primeiro mundo, o investimento é gigantesco. Lá os governantes respeitam a polícia. Lá os governantes respeitam e incentivam a polícia a trabalhar. Então eu entendo que aqui o caso chega, no caso como do MC da Leste, vai a polícia militar, há um movimento de pessoas, o local do crime é adulterado por esse movimento todo de população, carro, desespero, todo mundo correndo, e às vezes a polícia chega e para onde vai andar ou vai tirar alguma coisa para observar, e justamente em locais que poderiam estar as provas. Entendeu? Coronel, nesse aspecto eu quero chamar a atenção que o senhor me faz lembrar o seguinte: quando a gente conversa com peritos criminais, eles sempre reclamam que no Brasil não tem a cultura de se preservar a cena do crime. Eles dizem que quando o perito chega, a cena já foi modificada, o policial já remexeu até o corpo da vítima para pegar documento do bolso, por exemplo, para fazer a ocorrência. E aí tem a dificuldade do perito depois de estabelecer, eventualmente, a dinâmica da queda, de onde partiu o tiro e coisas desse tipo. Então, o que eu ia perguntar para o senhor objetivamente? No caso do MC da Leste, o caminhão que servia de palco para o show foi removido do local quando a perícia foi fazer a trajetória do tiro. Então, a pergunta é essa: a polícia militar não tem essa instrução, porque eu imagino que a polícia militar seja a primeira a chegar, né, no caso depois de um crime. Ela não tem a cultura, não tem a orientação de isolar a área e preservar a cena do crime? A polícia militar, eu até, em alguns casos, quando eu estava no comando, eu confesso para você que a gente tinha algumas deficiências nesse sentido. Mas, atualmente, existe uma orientação e no sentido da polícia militar chegando no local, preservar o quê? A vida. Não alterar o local do crime. Existe, nas escolas de formação, existe essa orientação. Olha, você, no local de crime, tudo, o crime fala, a parede fala, a televisão fala, o carro fala, a roupa, o vestígio de sangue, tudo fala. Desde que não seja alterado. Desde que não seja alterado. Então, existe um cuidado, sim, a Polícia Militar já melhorou muito nesse sentido de fazer essa verificação. Mas é o que eu digo para você, diferentemente de uma polícia que se diga de primeiro mundo, né? Mas o que acontece? Quando ocorre um fato assim, a polícia está tão bem estruturada em termos de viatura, de equipamentos, de pessoal, que praticamente elas vão praticamente juntas para o local do crime. Uhum. Aqui não, aqui chamam 90, a viatura da Polícia Militar tal, passa para o Copom, olha, realmente o caso é grave, vai viaturas de apoio, depois vem a autoridade policial para verificar o local e a polícia científica, depois de muito tempo, a ponto de mexerem, de alterarem o local do crime e as provas ficarem vamos dizer assim, deficitárias para falar sobre o crime. Então, a própria estrutura funcional da polícia, em termos de ter uma polícia preventiva, uma polícia e tal, se todas elas tivessem, vamos dizer, o ciclo de polícia, a coisa uma mais próxima da outra e tal, as coisas seriam assim, a missão seria executada com mais eficiência, né? E não haveria
essa dificuldade na apuração do fato, além das dificuldades de ordem material, de ordem pessoal e não ter toda a aparelhagem suficiente. Isso cada unidade policial, pelo menos um na cidade e tal, teria, cada cidade, principalmente as cidades eixos, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Prudente, teria que ter uma unidade especialíssima. Por quê? Você, ao apurar um crime com a polícia científica do teu lado, o tempo é muito mais curto, o gasto na investigação, o tempo, enfim, a apuração do fato se tornaria muito mais eficiente e muito menos custosa. Muito bem, a gente falava de Campinas, mas nas cidades vizinhas a situação também é preocupante. Hortolândia, por exemplo, este ano foram 3 ocorrências contra 4 em todo o mês de janeiro do ano passado. Um desses casos, a gente relembra agora, foi um bombeiro civil que foi assassinado no último domingo. Você viu essa reportagem aqui no Brasil Urgente. Ele se desentendeu com o dono de um bar e acabou atingido por 2 disparos. A mulher dele, que acompanhava, também foi agredida. O autor do crime está foragido. A Andréa Marques fez essa ocorrência. Traz aqui, Pardinho, no plasma pra gente. Ney, aperte o play. Sangue e cacos de vidro são sinais do quebra-quebra. O bar amanheceu de portas fechadas por causa da tragédia. O bombeiro civil Claudiomar Rabelo Ribeiro foi assassinado depois de discutir com o dono do estabelecimento. A viúva ainda procura entender o porquê o marido dela foi morto. Ele foi fazer xixi do outro lado, só que lá é escuro, sabe? Que tinha um pé de jaca e é bem escuro. Ele foi lá e deu um soco na cara do meu marido começou a socar ele também, sabe? Ele pegou a arma lá dentro do boteco dele e deu 4 tiros. Daniele também não escapou das agressões. Pelo corpo estão espalhadas as marcas da violência. Quando ele foi pra cima do meu marido, eu fui pra cima dele com uma garrafa pra defender meu marido. Ele saiu me arrastando pelo cabelo e me dando, me socando. Segundo a polícia, depois de matar o bombeiro civil, João Sabino teria fugido levando a arma do crime. Vizinhos contam que esta não é a primeira vez que o dono do bar teria agido de forma violenta contra os clientes. Em Hortolândia, quem costuma frequentar o bar relata cenas de um comerciante sem muito jeito com a clientela. Ele já tem um histórico de pessoa agressiva, de bater no pessoal dentro do bar, entendeu? Já tem um histórico desse daí. Ele era violento? Segundo as informações, sim. A gente frequentava sempre o bar dele, sempre. E ele tinha até amizade com meu marido e até comigo mesmo. O irmão confirma o que dizem os clientes. Para a nossa equipe, contou que nos últimos dias, João estava mais nervoso do que o costume e pediu para que ele vendesse o bar. Sempre eu dava conselho para ele vender aqui, mas ele estava muito estressado, ele estava com problema com a mulher dele, mas ele é gente boa, trabalhador, tudo. Uma burrada que ele fez. Já quem teve a família destruída pela violência, agora tenta encontrar conforto na justiça. A vida do meu marido não vai mais voltar mesmo, mas eu quero só que ele pague, ficando preso o resto da vida, aquele maldito. Bom, coronel, aí era um caso que o senhor comentava no início da entrevista, né? Porque uma dificuldade, eram pessoas conhecidas, frequentavam o bar, daqui a pouco houve ali uma discussão, um desentendimento, um sacou uma arma e matou o outro. A gente imagina que isso seja difícil mesmo, você não tem como colocar um PM na porta de cada bar para tentar prevenir um crime como esse. Mas eu vou te dizer uma coisa, dá para voltar a história a algum tempo ou algum momento antes. E a história seria essa, aos prefeitos. As guardas municipais, se tivesse um código de postura na mão, ao invés de fazer polícia para quem... Porque faz polícia quem tem poder de polícia. É o meu entendimento simples e porque nós precisamos ser um país mais legalista. A Guarda Municipal poderia fazer um trabalho maravilhoso, que é a ação pré-policial. Esse bar, será que tem alvará de funcionamento? Será que esse local é iluminado? Será que nesse bar não vende coisas para menores? Será que esse bar tem uma acústica, se tiver um som para... Tá? Quer dizer, se os prefeitos copiassem, inclusive de um vereador de Vinhedo, que tem um projeto que até partiu de um amigo, um coronel de São Paulo, que foi comandante-geral, e tem uma ideia sobre esse código de postura, que é uma ação de polícia administrativa,
quem sabe esse crime não teria ocorrido. É uma observação interessante. É interessante, porque a nossa polícia, ela não tem, ela tem a dificuldade de saber onde está o crime, onde está o criminoso, que hora vai ocorrer e qual o momento. A gente pode imaginar que quanto mais legalizado esteja o estabelecimento, quanto mais papelada tenha sido recolhida, é menos provável que seja já uma coisa com histórico irregular e que poderia eventualmente acabar num crime. Eu sei que os prefeitos, por serem políticos, não gostam da palavra tolerância zero, mas a tolerância zero funciona. Ela não é uma palavra de uma instituição... Mas tem que ser aquela de Nova York, não essa de que foi feita em Campinas na gestão passada. Não, nem a de não precisa ser nem a de Nova York, porque a de Nova York foi dura. Inclusive lá, a tolerância zero, inclusive até dos próprios policiais que atuavam na área, que se corrompiam na área e tal, eram punidos, expulsos e tal. Mas estou falando uma tolerância zero, pelo menos nesse código de postura do município. Terreno baldio é fator de crime, falta de uma lâmpada no poste é fator de crime. Então, a atuação da prefeitura com a Guarda Municipal tem um trabalho preventivo maravilhoso, que eu sei que existem algumas guardas municipais que não aceitam ser guarda municipal, eles querem ser polícia. Tem muitas. Então, se os prefeitos nos ouvissem, entendeu? Vamos dizer, copiando essa coisa de um vereador de Vinhedo, que tem essa ideia, teve essa ideia, e não sei se foi ainda aprovado, dessa atuação da Guarda Municipal, esse tipo de crime que seria o pré-policial, dispensaria até a atuação da polícia, porque ele evitaria o crime e se vê que a coisa fica muito mais barata, muito menos problemas, muito menos pessoas chorando, um ente querido que se perdeu, outro que vai preso, cadeia e processo, justiça, enfim, um problema enorme que poderia ser evitado se os prefeitos tivessem essa consciência e até nós estaríamos à disposição para orientar sobre isso. Coronel, nosso tempo infelizmente está se esgotando, o assunto é estimulante, tem muita coisa para tratar, mas eu queria perguntar uma última coisa para o senhor, aproveitando a sua linha de raciocínio nessa coisa do bar aí, da legalização. O bar não tinha alvará de funcionamento, provavelmente, era uma coisa ali que pelas imagens improvisada, aquela coisa toda. Dá para também especular que é muito provável que o homem não tinha o porte nem autorização para uso da arma, não tinha o registro dessa arma. Isso também é uma dificuldade no Brasil, se estabelecer o desarmamento efetivamente da população? Veja bem, eu entendo que alguma coisa ocorre nesse seu enfoque aí na sua pergunta. Por quê? Existem muitos criminosos, muitos detentos que deveriam estar presos e estão soltos. E eles conseguem, por meios ilegais, armas raspadas, armas que vêm de fora, vêm do exterior, das fronteiras. E o que desse processo todo do desarmamento, eu acredito que aquela norma do desarmamento, ela penalizou também as pessoas de bem. Por isso que, em tese, eu sou contra o desarmamento, porque você vai justamente atacar as pessoas que têm um controle, têm uma ficha, comprou a arma, mesmo que ela esteja ilegal, vamos dizer, mas dentro da casa dele, ele é taxado como ele está cometendo um crime, ele está cometendo uma ilegalidade. Agora, eu lhe devolvo uma pergunta no seguinte sentido: o marginal tem esse controle? O bandido que sabe que a vida dele é aquela, irregular, é um descaminho e tal, ele não tem controle. Então, é difícil dizer para você, e até já dizendo que o desarmamento, ele é assim, tem duas faces. É discutível. É discutível, é muito... Porque você no Brasil, o Brasil tem mais de 13, 14 milhões de armas ilegais. Puxa vida, é muita coisa. É muita coisa. Arma de pequeno porte,
na mão, está solta, não tem o controle. Nem o Exército, nem o Senar, não tem o controle de todas as armas que estão. Tem muita arma raspada, uma arma que vai e vem, é presa, depois, por um motivo ou outro, ela está na mão de marginais, armas que vêm de fora. Então, eu acho que nós temos que melhorar algumas coisas, como eu falei, na fase pré-policial, na área social, na área da educação, na área do controle, porque se depender das polícias e do tratamento que os governos dão para as polícias, principalmente no estado de São Paulo, nós estamos em sérias dificuldades. Ok. Tá bom. Coronel, muito obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos prestados aqui aos espectadores do Brasil Urgente. Sempre e um feliz ano novo para todos. Igualmente para o senhor também. Bom, nós temos ainda assuntos importantes no Brasil Urgente de hoje. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Brasil.